Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz da parte do Senhor, amém? Vamos adorar a Ele. Vamos ficar em pé. Se tiver alguém do seu lado, um abraço. Boa noite, meu irmão. Graça e paz. Deus abençoe você. Que o ache na multidão que começa a se formar. Nossa gotinha, a gente sempre começa com uma gotinha, né? Provérbios capítulo 25, verso 20. Essa é uma palavra importante para os dias de hoje. E ela diz assim: o que entoa canções ao coração aflito é como aquele que despe uma peça de roupa num dia frio e como vinagre sob a chaga. Vamos juntos, a sua voz? O que entoa canções ao coração aflito é como aquele que despe uma peça de roupa num dia de frio e como vinagre sob a chaga. Amém, amados? Senta um pouquinho. Então, Salomão ensinando como tratar alguém que sente dor. Não é? Eu atendi alguém ontem à tarde e quem marcou o atendimento para essa pessoa, um caso gravíssimo, não foi a pessoa que precisava de ajuda, mas alguém que queria ajudá-la. E antes da pessoa entrar, quem marcou entrou com ela. E a pergunta que sempre me fazem é muito costumeira, assim, eu diria que quase diária, não é diária, mas quase diária ela é. Pastor, o que a gente pode fazer para ajudar? Por exemplo, você está diante de uma pessoa que está tentando se matar, como é que você ajuda? Você está diante de uma pessoa que tentou suicídio, e agora, como é que você faz? A pessoa está em depressão, no fundão do poço, você ama demais, você quer ajudar, como é que a gente faz? Então, eu escuto o tempo todo, como é que a gente faz para ajudar? E essa intenção de tentar ajudar é maravilhosa. Significa dizer que você ainda tem competência, capacidade para viver um amor empático, sentir em si a dor de alguém, não é? Isso é muito bom. Mas às vezes, quando a gente tem esse espírito empático, a gente quer ajudar alguém, e a gente não consegue ajudar alguém porque não sabe o que fazer, dá uma angústia na gente terrível. Porque você está diante de algo que você vê que precisa fazer alguma coisa, mas você não sabe absolutamente o que fazer. E lidar com gente é isso. É ter de um lado a graça de ser instrumento de Deus para redimir alguém, mas também viver a angústia de perder muitos outros alguém. De ver alguém que você ajudou em parte, mas se matou. Ver um casal que você tentou, mas divorciou. Ver alguém que você viu que estava chafurdado na droga e se perdeu. E é como se você tivesse perdido, como quem está tentando segurar a água. E a água escapa pelo seu dedo. E isso dá uma angústia terrível. Então, para quem é alguém que trabalha com gente, uma das primeiras coisas que o cuidador precisa desenvolver é a capacidade de perder gente. Porque toda ajuda a terceiros é limitada. Então, pode ser ajuda para a mãe, ajuda para o pai, para o filho. Você seria capaz de dar a vida por ele, mas a sua vida não resolveria o problema dele. O problema é dele. Então, para a redenção dele, seja de quem for, requer-se uma postura dele também. Então, toda ajuda de terceiro é parcial. Nesse texto, Salomão, ele nos dá algumas dicas. Baixa um pouquinho mais o teclado aqui no negócio aqui. Então, ele dá algumas dicas para quem quer ajudar. Então, depois que eu atendi a pessoa que marcou, eu falei, olha, me ajuda ao seu parente
Vai depender da postura do seu parente aqui. Eu atendi por causa da gravidade e tal. Mas primeiro, ele não queria vir. Então isso já é um adendo terrível. Para quem lida com terapia, não é o nosso caso aqui, a terapia começa quando o paciente admite que precisa dela. Então, por exemplo, não existe terapia em casa, tratamento psicológico em casa, não tem. Qualquer médico pode ir na sua casa, mas o psicólogo não. Então, quando o paciente pega o telefone, liga, marca, já é terapia. Então, quando a ajuda é emocional, a pessoa tem que querer muito. Bom, aí a pessoa entrou. Aí fiz uma introdução tentando relaxá-la, né? E já sabia o problema. Eu falei, e aí, como é que você acha que a gente poderia caminhar junto para arrefecer a tua dor, a tua carga? Aí ele diz assim, eu não quero falar sobre isso. Sobre isso eu não falo. E aí, o que a gente faz? Como ajudar alguém? Não tem absolutamente como ajudar. Eu não quero falar sobre isso. Então, quando eu leio esse texto aqui, algumas considerações para você que tem amor empático e ainda tem prazer em ajudar. E a você que está aqui, cheio de angústia e dor na vida, mas acha que não deve falar sobre isso. O que entoa canções ao coração aflito é como aquele que desce por uma peça de roupa num dia frio. Ou seja, despir uma pessoa no frio de uma roupa é bom ou é mal? É mal. Se eu estou com frio, eu quero mais roupa. Então ele está dizendo, há momento em que cantar uma canção para alguém é uma desgraça. É como jogar vinagre na chaga. Vai queimar tudo. Vai amplificar a dor. Então ele está dizendo, há momentos em que a alegria, tentar alegrar alguém, não resolve mesmo. Então o que o sábio está dizendo? Primeiro, as aflições do coração, elas precisam ser consideradas e vividas. O que entoa canções ao coração aflito. O coração está aflito? Tá. Não tente alegrar essa pessoa. Não tente dizer, olha para o outro lado, vamos ver se nesse perfil, olha, vamos. Não. Não se ajuda alguém que está em angústia tentando alegrá-lo. Não é o procedimento correto. Lembra, o coração está aflito. Então, o salmista está dizendo, querer alegrá-lo no tempo da aflição é como despí-lo no tempo do frio. É como jogar álcool, vinagre na chaga. Então, o que ele está dizendo? Se o coração está aflito, ajude-o a considerar a aflição e a vivenciar a aflição. Ou seja, ajude-o a mergulhar nela. Pô, pastor, mas ele não está sofrendo por causa desse negócio? Tá. Mas o negócio não chegou na vida? A adversidade não chegou? Não está na trama? Tá. E o momento é aflitivo? É. Então, não adianta chegar e cantar uma música. Não. E nem adianta, se você é o aflito, dizer, eu não quero falar sobre isso. Quem canta e quem diz, eu não quero falar sobre isso, porque isso me faz sofrer mais ainda, bom, não resolve por quê? Porque você precisa considerar a aflição, ela chegou, ela já está lá. Você se lembra dela, dói, perturba teu pensamento. Você se lembra do fato, te rouba a alegria. Você se lembra do fato, tira teu sono. Você se lembra do fato, da coisa, da pessoa e te produz sentimento ruim. Então não adianta, eu não quero pensar nisso. Pois é, você não pensa nisso, mas isso continua lá. Daqui uma semana, algo te lembra isso. Vem à tona de novo. Daqui a um mês, vem à tona de novo. Ó, já tem um mês com esse negócio. Já tem um ano com esse negócio. Já tem 10 anos com esse negócio. Aí você, sem perceber, você está carregando o mal por anos, que poderia ter carregado por 2 dias, se você mergulhasse nisso e encarasse a realidade como ela era naquela época, com coragem, sem frouxidão,
sem ser um fugitivo. Bom, eu consegui entrar no coração do cara. E a angústia do cara de hoje é dia 19, dia 4/9, não é? Eu atendi ele ontem foi dia 3. Ó, dia do meu aniversário de casamento. Eu consegui fazê-lo mergulhar na coisa. Aí eu descubro que a coisa tem 9 anos. Falei, meu irmão, você está carregando isso há 9 anos. Mas eu não posso. Pode, claro que pode. Não é por ele, é por você. Se a aflição entrou, não adianta. Irmãos, a gente tem que mergulhar nesse negócio. Por quê, cara? Por quê? Eclesiastes capítulo 3 diz assim, ó. Há tempo de sorrir e há tempo de quê? De chorar. Diga, há tempo de chorar. Diga para o irmão que está do seu lado. Há tempo de chorar, irmão. Você está ouvindo isso? Amém ou não? Há tempo de viver aflição. Há tempo de gritar de dor. Há tempo de perder o sono, de angústia. Há tempo de passar pelo vale da sombra da morte. Há tempo de não ter controle sobre a emoção. Há tempo de não controlar as lágrimas. Há tempo. Quando eu não vivo esse tempo, eu estou alongando em mim. Porque eu não estou chorando porque eu não penso. Eu estou só falsificando uma emoção. Eu estou botando maquiagem na lepra. Eu estou transformando o rosto de 70 anos num de 18. Só que com maquiagem, com plastique. Olha, ele tem 18 anos nada, ele tem 70. Então não adianta a gente maquiar emoção. A gente tem que mergulhar nela. Quando você foge da dor, você está alongando o prazo dela na tua existência. E tem gente, irmão, que morre com 70 anos vivendo dor de 18. Como já falei aqui, uma mulher que eu atendi com 77 anos. Fez um aborto aos 19, nunca mais foi curada. Ninguém sabia porque aquela mulher foi doente dos 19 aos 77 anos. Fazia todos os exames, passava por todos os médicos, ninguém via nada, mas a mulher não conseguia viver. Falavam que era problema psicossomático. Estava presa aos 19 anos de idade com 77. Então, como a Bíblia diz que todo dia tem mal em si mesmo, por isso que está escrito, basta cada dia o seu, todo dia carrega mal em si. Se eu não vivo esse mal, somatizo com o mal do amanhã, do depois da manhã, do depois do amanhã, eu vou transformando minha angústia numa bola de neve, e essa bola de neve, ela começa no cume do monte, pequenininha. Mas ela vai crescendo, 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 que chega uma hora que eu tenho que fugir dela, e ela me atropela. Então, não se canta música para quem está em angústia, não se leva para balada para quem está em angústia, não adianta só viajar para quem está em angústia, tem que mergulhar na angústia. Pense. Qual o tempo que a gente naturalmente prefere mais? O tempo da alegria ou o tempo da tristeza? Da alegria. A gente prefere chorar ou sorrir? Sorrir. Mas quando é que a gente aprende mais? Na tristeza ou na alegria? No choro ou no riso? No choro. Então veja, quando eu renego a realidade aflitiva, eu não só acumulo para o futuro, eu não só alongo a minha dor e a perenizo muitas vezes, como eu me nego maturidade. Portanto, não mergulhar na aflição é uma terrível autossabotagem. Agora, por que a gente não mergulha? Porque a gente tem a equivocada ideia de que quem chora mostra frouxidão. Que quem chora é frouxo. A gente aprendeu, não chora, menino. Homem não chora. Homem não chora. Qual é, papai? O senhor já morreu, né? Porque não aprendeu nada com a vida. Às vezes você chora exatamente porque você tem muita coragem. Porque os machões, as machonas, ficam fingindo que não está sentindo. Fica fingindo que não me tocou. Fica fingindo que não estou sentindo nada. Mentira. Mentira, é farsa. Está mentindo para si mesmo. Então a gente só nega crescimento, a gente pereniza a dor e a gente acumula o que vai atropelar a gente. Então, irmão, considere as suas angústias,
e as viva. Então, quando fugimos deles, nós pensamos que estamos buscando conforto. Não estamos, não. Nós estamos retardando o amadurecimento. Então, não tem jeito, tem que mergulhar lá. E outra coisa que a gente aprende aqui, para a gente terminar a gotinha, o texto me ensina. Um bem a ser feito, olha só. Um bem a ser feito pode se transformar num mal praticado se for desenvolvido sem discernimento. Um bem a ser feito pode se transformar num mal praticado se for desenvolvido sem discernimento. Então veja bem, eu estou diante de uma pessoa com angústia. Vou cantar uma canção de alegria. Pois isso é um bem que você imagina estar fazendo. Mas o texto está dizendo, não canta não, cara, esse é o momento de chorar. A sua canção vai piorar, vai ajudar a fortalecer a maquiagem que ele está jogando sobre a realidade. Não é hora de fuga. É hora de mergulhar na realidade. Então, não cante canção para quem precisa chorar. A não ser que você cante como é que é o nome dessa música aqui? Que canta para chorar mesmo? Sofrência, A não ser que for uma sofrência. Se for sofrência, pronto. Aí chora, larga tudo, né? Cantar um Pablo, não é o Vittar não, é o outro. Não é? Então, se for cantar, é para chorar. Porque há tempo de chorar. Não renegue a si a possibilidade do choro, irmão. Eu já falei sobre isso aqui. Como é que Deus fez a gente assim, com todo cuidado, né? Você sabe que Deus fez a gente do pó da terra, do barro, né? Então ele pegou ali aquela terra e foi formando a gente como uma criança brincando com a lama, né? E nesse corpo de 1,86 m, ele se preocupou em botar um buraquinho aqui no cantinho do olho que a gente nem vê. Um em cada olhinho, né? Se você olhar no espelho, assim, ó, você vai ver um buraquinho pequenininho. Como é que é o nome disso aqui? Canal lacrimal. Deus criando a gente falando assim, esse menino vai precisar desse buraquinho aí. Esse menino vai precisar muito desse buraquinho aí. A gente tem muitos buracos na vida, no corpo, né? Mas esses dois aqui são fundamentais e que a gente não costuma usar porque tem medo. E a gente não sabe que Deus colocou aqui exatamente para isso. Porque há tempo de chorar, ou seja, tempo de pôr para fora emoções que não devem fazer de nós habitação. Na minha concepção, quando Jesus botou o canal lacrimal e inventou a lágrima, ele está dizendo, essa lágrima vai levar para fora o que não pode ficar dentro, porque ficando, adoece tudo. Então a gente joga na lágrima tudo que poderia arruinar a nossa vida. E aí a gente vai no salmista e diz que ele recolhe no seu odre as nossas lágrimas. Ele diz lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram. Não tem bem-aventurança para os que riem. A Bíblia não fala de alegria, embora a alegria do Senhor seja a nossa força. A Bíblia não fala de sorriso, mas fala de choro. Ou seja, se você ainda chora, significa dizer que você é um bem-aventurado, porque não perdeu a sensibilidade. Você não virou uma pedra, um poste, um insensível, nem um indiferente. Há um ser humano batendo dentro desse corpo, abatido. Então, deixa esse ser humano viver a sua ser-humanidade. Chore. Não cante uma canção para quem quer chorar. Como também não acaricie quem precisa de uma palmada, Não faça por quem não fez por preguiça. O que não fez? Preguiça. Deixa por fazer, Porque se você faz, você alimenta o preguiçoso. E não aquele a quem você ama. Porque se quem você ama é preguiçoso, você muitas vezes faz por ele porque ele não fez, imaginando que está abençoando aquele que você ama. Senão você está alimentando o preguiçoso. Então, se eu vou fazer o bem, eu preciso fazer com discernimento. Cuidado, você que trabalha com gente, porque hoje nós vivemos num mundo de gente absolutamente dissimulada. Então todo mundo que chega perto de você pedindo ajuda, chega sempre como a vítima. E nem sempre são. Conta a história na versão deles. E se você faz
só ouvindo o sentimento e ajuda com o coração, a tua ajuda pode ser como essa aqui, ó, uma desgraça na vida desse alguém. Então, até para fazer o bem hoje, você tem que fazer com sabedoria. Não se faz o bem só com o coração, faz o bem com o cérebro. Então, para ambos, o que quer ajudar, lembra, não tenta produzir um sentimento antagônico àquele que a pessoa sente. Se é aflição, tem que mergulhar nisso. Porque só se muda essa realidade mergulhando na realidade. Fugindo dela, não há mudança, a gente a perpetua. Segundo, o bem a ser feito pode se transformar no mal praticado se ele não for feito com sabedoria. Então, toda vez que você está ouvindo alguém, ouça, mas tente fazer uma leitura por trás da palavra, né? A palavra, como eu já falei aqui, é história. Tenta discernir a meta-história, a intenção por trás da palavra, para que você possa dar aconselhamento certo, para que você possa desenvolver a ajuda correta. Porque muitas vezes a ajuda é deixar chorar. Muitas vezes a ajuda é deixar sentir dor. Às vezes a ajuda é deixar sofrendo. Às vezes a ajuda é só estar do lado em silêncio. E a gente precisa saber discernir que ajuda dá para que a gente não estrague aquele que precisa de ajuda. Que Deus nos dê graça, sabedoria e coragem para mergulharmos na angústia, se for a nossa realidade, porque é só assim a gente pode transformá-la. Vamos aplaudir a Ele, vamos adorá-lo por sua palavra. Vamos estar em pé. Aleluia. Feche seus olhos, uma palavra de gratidão ao Senhor, que te levou ao trabalho e te trouxe hoje. 1000 caíram ao teu lado e 10.000 à tua direita, você não foi atingido hoje. Dardos inflamados cruzaram o céu do Brasil hoje. Nenhum desses dardos alcançou você. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, aquele que veio matar, roubar e destruir, tentou fazer isso na tua vida hoje, mas ele fracassou mais uma vez. Deus pôs o pão sobre a tua mesa todo dia, o dia todo. Então, Pai, por isso nós te louvamos, por isso nós te bendizemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido Jirê, Jeová, o Deus da provisão. Muito obrigado porque tu nos tem coberto de provisão e cuidado. Muito obrigado porque nós chegamos ao final de mais um dia, sãos e salvos, cansados talvez, mas salvos pelo Senhor. Sabemos que vamos sair daqui alimentados pela tua palavra. Vamos voltar para casa, estaremos abrigados da chuva e do frio. Teremos, ó Deus, janta sobre nossa mesa. Não dormiremos com fome hoje de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos porque vamos acordar amanhã revigorados na fé e na esperança pela palavra de hoje. Muito obrigado, ó Deus, porque em Ti nós somos livres do sofrimento e da aflição, mas também somos capacitados para vivê-lo se for necessário. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Fortaleça-nos nessa noite na palavra. Traz-nos, ó Deus, discernimento e um pouco mais de crescimento no conhecimento, na graça de Jesus. Assenta-te sobre o trono dos louvores da tua igreja. Recebe a honra, a glória e o louvor e o aplauso da tua igreja no nome de Jesus, Senhor que reina. Amém. Aleluia. Vamos adorar. Transformar meu ser.
face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o sim, Deus, que habita em mim. Vem renovar, Senhor. Vem renovar O meu entendimento, Deus. Me dá discernimento, Jesus. meus dias de verei. Poder do teu amor, Sim, junto a ti, teu amor me envolve. ti. Se envolva com o amor de Deus. Nós vamos cantar uma canção nova, mas é uma canção antiga. Quase todos vocês já conhecem. Mas nós precisamos descer ao rio. Precisamos nos livrar do nosso orgulho. Precisamos negar a si mesmo para seguir Jesus. Tirar o seu eu. Aleluia. E deixar Jesus completamente encher o nosso coração. Vamos cantar essa canção. E você que sabe, cante com toda a força do seu coração. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir. Só meu Senhor, eu abro mão de tudo que
rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir somente Senhor. Aleluia! Eu abro mão Então abre agora com todo o seu coração e diga: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Como Naamã do teu poder. aleluia, aplauda esse Jesus maravilhoso. Aleluia. Deus, nós fazemos essa canção, nossa oração. Queremos descer num tempo onde todos querem aparecer, onde todos querem ser vistos. Nós queremos descer ao rio como Naamã e descer com nosso orgulho. Queremos a capacidade de humilharmos a nós mesmos, porque aí Tu és aquele que nos exalta. Queremos a exaltação do céu, não dos homens, e nem muito menos a própria exaltação, autoexaltação. Abençoe-nos com a capacidade de um dia dizer do fundo do coração: importa que Ele cresça e que eu diminua. Queremos poder dizer isso do fundo do coração, que nós diminuamos. Muito obrigado, nós confiamos em Ti, dependemos de Ti e cremos na Tua provisão. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração por Cristo Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Vamos aplaudir Ele mais uma vez. Vamos assentar. Nós vamos continuar adorando, e adorando agora não só com a nossa palavra, não só com a nossa voz, mas materializando a nossa adoração financeira. Vamos trazer ao altar nossos dízimos, nossas ofertas. Nós, os que no povo de Deus ainda conseguimos fazer isso, né? Há quem não consiga mais, e para justificar o fato de não conseguir fazer mais, dá todo tipo de desculpa, todo tipo de mentira que conta para si. Mas a Bíblia diz: trazei, para que haja sustento na minha casa. E eu não sei como a casa do Senhor faria tanto o que faz se não tivesse recurso dos fiéis, se não tivesse ainda no meio do seu povo aqueles que amam mais o abençoador do que a própria bênção. A Bíblia diz: cada um. A Bíblia diz: conforme propõe o seu coração. Diz: trazei, diz: cada um, e diz que seja conforme propõe o coração. Ou seja, um coração que seja generoso, um coração que não seja possuído pelo que possui, um coração que consegue ser grato pelo simples fato de poder
patrocinar a obra de Deus, onde Deus o tem alimentado. Então vamos continuar adorando a Ele e vamos fazer isso com alegria, lembrando que Deus ama não a quem dá, Deus ama quem dá com alegria. Dar com alegria só se estiver em Deus mesmo, senão dá com segundas intenções e tristeza. Vamos dar com alegria. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Não, não. Um Deus que trabalha por aqueles que Vamos ficar em pé mais uma vez, irmão. Momento família da nossa liturgia. Não sei se você já conhece esse irmão que está do seu lado. Se não, eu queria que você se apresentasse para ele. Muito prazer, eu sou fulano de tal. Guarda o nome dele na sua cabeça. Guarda o nome dele. Você vai apresentá-lo ao Senhor. E diga que é um prazer estar adorando ao Senhor do lado dele. Aleluia. Há um texto na Bíblia que a gente já estudou aqui muito profundamente, né? Lá em Hebreus, quando o Senhor diz que nós devemos nos amar uns aos outros em João, mas lá no versículo 2 do capítulo 13 de Hebreus, nós vemos o autor dizendo: e não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, o que aconteceu? Hospedaram anjos. Então o texto é absurdamente claro. Isso é Novo Testamento, não é velho? Não, tá? É Bíblia. Que ainda existem anjos perambulando pela terra. Quando o autor de Hebreus fala de anjos, está falando de anjos mesmo, não é de pessoas boas, não. A gente costuma chamar pessoas boas, porque essa pessoa é um anjo. Não, mas lá ele está se referindo a anjos mesmo. Então é um texto que diz: ainda existem anjos que caminham entre nós. E eu creio nisso com toda a minha alma, com toda a minha força. Então acredito sim que Deus pode mandar anjos para sentarem-se dos nossos lados, assim, para nos abençoar. Então é possível que você esteja segurando a mão de um anjo, quem sabe, hein, irmão? Tá sentindo fogo, não? Por isso a gente não deve desprezar ninguém. Ninguém. Nem pela cor, pelo sexo, pela raça, por causa do estilo. A gente não sabe quem é que está sentado do nosso lado, né? Aqui nesse tabernáculo são 1.480 lugares. Então essa pessoa que está do teu lado podia estar sentada em qualquer um deles. Bom, está sentado do teu. Não pode ser coincidência, irmão. Esse irmão, essa irmã pode ser o carteiro de Deus trazendo a tua carta, tua bênção, né? E você nem decorou o nome dele. Olha que vergonha, irmão. Não é verdade? Se eu fosse perguntar, qual é o nome desse irmão aí, mano? Tu não sabe, né, irmão? Sem vergonha você, né, irmão? Fala a verdade.
Eu morreria de vergonha se eu não soubesse o nome do irmão que está do meu lado agora, não é? Pois é, esse irmão pode ter sido aquele que Deus disse assim, ó, você vai pedir por alguém hoje. E é a tua oração que eu vou ouvir para abençoar esse alguém. Você acredita nisso ou não? Eu creio com toda a minha alma. Então, como a Bíblia diz, eu crio o fruto dos lábios, diz o Senhor. Eu crio o fruto dos lábios. Eu falo e ele diz, eu crio. Eu transformo essa palavra em realidade. Sou eu. Ele diz mais, abre a tua boca e eu a encherei. Ele diz que enche a nossa boca, pega o que nossa boca diz, transforma em realidade e abençoa alguém. Há poder na nossa palavra? Não há? Claro que há, porque foi liberada na unção do Espírito Santo. Então esse é um momento que não é só de jogar a conversa fora, não. Eu sei, claro, nem todos que estão aqui creem. Eu respeito. Agora eu lamento por você que não crê, né? Que a gente vê Deus operando o tempo inteiro. E Ele não vai fazer diferente nessa noite. Nós vamos orar, ninguém pedindo para si, todo mundo pedindo para esse irmão que está do lado. E a gente vai fazer uma corrente do bem, de solidariedade. Porque quando a oração sobe como incenso suave, diz o Senhor, Ele recolhe no seu odre. E a oração da solidariedade, o diabo não consegue interceptar, porque ele não conhece solidariedade. Ele pode interceptar a oração do egoísmo, do sujeito que só pede para si, para si, para si, que só olha o seu umbigo. Essa oração não tem poder. Mas a oração da solidariedade, irmão, uns aos outros, sobe uma língua estranha que ele não conhece e vai chegar ao teu trono de Deus e chove bênção nesse lugar, no nome de Jesus. Então fecha teu olho, mas abre a tua boca, apaga a luz aí, Leandro, ninguém olhando para ninguém, só abrindo a boca, só abrindo a boca, só abrindo a boca e liberando a palavra de vitória, liberando a bênção do Senhor, pedindo pela saúde do teu irmão, pedindo pelo casamento do teu irmão, pelos negócios do teu irmão, pedindo pela alma do teu irmão, profetizando, porque ele pode estar passando por aflição e angústia, sendo um canal da bênção de Deus, emprestando a tua boca ao Espírito Santo, emprestando a tua voz ao Senhor, emprestando o teu corpo para tocar com poder e unção, e que o Senhor te faça um canal de bênção nessa noite, o Senhor te faça um agente de cura, um agente de transformação. Esse é o momento de falar e não de calar, de interceder, de clamar, de pedir, porque o Senhor está nesse lugar, com seus ouvidos atentos à oração que se faz nesse lugar. Pai, ei Pai, como é bom falar contigo essa noite, sabendo que não há outro Deus igual a Ti. Obrigado, Senhor, porque pela Tua palavra, pelo que Tu diz a nosso respeito, que prevalece ao nosso ser,
Obrigado pela Tua palavra, porque traz à nossa consciência quem nós somos em Ti e quem Tu és, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos a Ti e não existe outro Deus que cuidaria de nós como o Senhor. Não existe outro Deus que nos ama como o Senhor. Obrigado, Senhor, por pertencer ao corpo de Cristo, à família de Jesus. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nessa noite Tu nos chamas a nos relacionarmos contigo em espírito e em verdade. Ó Senhor, nós queremos nessa noite entregar os nossos pedidos, o nosso ser diante do Teu altar, Pai, porque nós confiamos em Ti, nós temos a Ti como bom pastor, o Pai que nos guia, o pastor que nos orienta e que nós queremos ser a cada dia influenciados pela Tua presença, amado. Ó Pai, nós estamos aqui diante de alguns pedidos de oração. Eis aqui o Edson Figueiredo, meu Deus, ele está com câncer no fígado. Senhor, nós sabemos, Senhor, que essa doença tem assolado tantas pessoas. Ó Pai, tem tentado atingir com tanta tristeza essa doença, meu Deus. Mas nós sabemos, Senhor, que acima do câncer existe o Senhor. Acima de qualquer doença existe a Tua intervenção. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa o Edson, Senhor. Nós sabemos que basta uma palavra do Senhor para esse câncer regredir. Assim como existem pessoas aqui nessa noite que enfrentam essa batalha, ó Deus, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós queremos liberar uma palavra de cura sobre o Edson e sobre toda pessoa que tem passado por esses problemas. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o Edson. Nós queremos também te pedir por Bianca, Senhor. Ela está no CTI, no Hospital Lourenço Jorge, vai passar por uma cirurgia amanhã. Ó Deus, em nome de Jesus, use esses médicos, Pai. Seja a Tua mão, seja a Tua presença naquele lugar. Envie os Teus anjos agora onde a Bianca está, Senhor. E aquele ambiente seja cheio da Tua paz, cheio da Tua presença. Ó Pai, há pessoas também que estão nos ouvindo pela internet, onde a nossa voz ecoar, Senhor. Seja a Tua presença, seja prevalecido a presença do Senhor, a palavra do Senhor, onde, ó Pai, haverá cura, haverá os Teus rios de água viva, haverá cura desde a alma, do espírito e no corpo, Senhor, pela Tua palavra. Ó Pai, nós temos aprendido tanto nesse lugar, que a parte mais interessante, independente, Senhor, da cura ou não, nós queremos bendizer o Teu nome, nós queremos adorar o Teu nome, Senhor, como filhos Teus, amados do Senhor. Queremos ser a cada dia fiéis a Ti, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade e obrigado pela Tua intervenção e Tua operação na Tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Continua a falar conosco. Trata do nosso ser como só Tu sabes. Trata do nosso ser como Tu, o Deus que nos formou, nos conhece. Abre nossos ouvidos, abre o nosso coração, que a Tua igreja nesse lugar tenha um coração como terra fértil para a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, essa oração que nós fazemos a Ti. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos assentar. Desafio é para que você ore por essa pessoa cujo nome você aprendeu hoje. Durante toda a semana, seja um canal de Deus na vida dela a semana toda, até quarta-feira que vem, pelo menos. E tenha certeza, se Deus abençoá-la através de você, você também é muito abençoado. Bom, nós estamos, para você que vem a primeira vez, nós estamos numa série de palavras. Desde fevereiro, nós já estamos entrando no mês 9, e estamos desde o mês 2 conversando sobre fé fútil, imanente e transcendente na experiência religiosa, aprendendo que, sim, existem pessoas que têm fé, mas uma fé que não redunda em obras de maneira nenhuma, é uma fé fútil, uma fé que por si só não se sustenta. E a gente está estudando que fé é essa. 2 Pedro, capítulo 1, a gente leu todo o texto e ficamos entre os 5 e o 10. A gente sempre faz essa recapitulaçãozinha rápida para colocar quem vem a primeira vez a par do que a gente está ministrando. Você não se perde mesmo estando nessa série de estudos. Pedro diz assim: por isso vós mesmos, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé virtude,
e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade o amor. Por quê, Pedro? Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, elas não vos deixarão, primeiro, ociosos. Segundo, nem infrutíferos no pleno conhecimento de Jesus nosso Senhor. Vai. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. O resumo da ópera. Pedro está dizendo que a gente precisa acrescentar à nossa fé algumas coisas que nós acabamos de ler. Virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Acrescente à vossa fé essas coisas. Fé é um dom de Deus. É transcendente. E ele diz, Neil, você foi abençoado com o dom da fé? Fui. Acrescente essa fé. É o imanente. E ele diz mais, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, veja, não é abundância de fé, é abundância dessas coisas que eu e você acrescentamos a ela. Se em vós houverem e abundarem estas coisas, como quem diz, não basta a fé, essas coisas têm que estar lá, elas não vos deixarão ociosos. Definimos ociosidade como o quê? É a transformação do indivíduo no sepulcro das suas próprias possibilidades e potenciais. A potência está aqui, o potencial está aqui, o dom está aqui, o talento está aqui, mas ocioso. Eu não consigo desenvolver na vida a minha potencialidade toda. Eu me torno ansioso, ou seja, o sepulcro de mim mesmo. Mas não vos deixarão infrutíferos. Infrutífera é a árvore que não dá fruto. É árvore? É. Dá fruto? Não. Então, toda árvore que não dá fruto, lá na frente a palavra diz, é cortada e lançada no fogo. Então, árvores existem para frutificar. Pessoas existem para cumprir a missão para a qual nasceram. Quando não cumprem essa visão, essa missão, elas não vivem, elas existem. Então, uma árvore sem fruto é uma árvore incapacidade de viver plenitude. Então, se eu acrescento à fé estas coisas, eu não me torno sepulcro de mim mesmo, não vivo uma vida infrutífera, e lá no versículo 10, diz o texto, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então, se eu acrescento à minha fé essas coisas, eu não vou viver tropeço, chamei de interrupção de processo. Eu vou desenvolvendo a minha vida naturalmente, tropeço, tenho que começar de novo. E recomeço, tropeço, começo de novo, tropeço, interrupção de processo. O problema é que a gente recomeça 1, 2, 3 vezes, chega uma hora que a gente não tem mais força para recomeçar. A gente não acredita mais em recomeço. Então, o Senhor está dizendo que a minha fé, por si só, não se sustenta. Ela precisa ser acrescida, ela precisa de suplemento. Aí nós fomos falando sobre cada suplemento. Falamos sobre virtude, estamos desde fevereiro, então está tudo lá no site, você pode ouvir tudo que está lá. Falamos sobre a ciência, falamos sobre domínio próprio, falamos sobre perseverança e paramos em piedade. Já estamos há um mês em piedade. Piedade, relembrando, eusebeia, no grego. Bom temor, reverência para com Deus, aquele que cumpre o seu dever. E o resumo do resumo, piedade é devoção no íntimo. É o que eu carrego em mim, na minha intimidade. É aquilo que eu tenho em mim, que deseja alegrar aquele que me deu fé, e produz na pessoa que a possui, o desejo de agradar a Deus, só que independente de liturgia, independente de gente que controle, independente de olhos, independente de segunda intenção, não. A piedade é aquilo que é gerado em mim,
que me faz viver uma relação com o ser no qual eu tenho posto a minha fé, de tal forma que, para agradá-lo, eu não preciso de coisas absolutamente nenhuma. Eu não preciso estar no culto, eu não preciso de liturgia, nada. Eu não presto um culto a ele, eu sou o culto a ele prestado. Então, piedade no íntimo é algo bem profundo. Aí nós falamos que no Sermão da Montanha, Jesus fala de piedade o tempo todo sem usar a palavra uma só vez. Aí nós lemos lá 5, de 17 a 20, falamos Jesus e as leis. Não é? Quando Jesus diz, eu não vim destruir as leis, eu vim cumprir. Jesus diz que a nossa justiça precisa exceder dos escribas e fariseus. Tomamos a experiência da mulher adúltera, que foi jogada aos pés de Jesus, e os fariseus disseram, a lei diz que ela precisa ser apedrejada. Jesus disse, a lei diz apedreja. Mas, uma sugestão, atire a primeira pedra quem não tem pecado. Então Jesus não diz que a lei não deve ser cumprida. Só que ele diz, antes de cumprir a lei, olha para a tua consciência e veja se você tem moral para aplicar essa lei nessa mulher. Bom, essa consciência é piedade. A ideia de que eu tenho o poder de executar a lei, mas por uma consciência eu não executo, se a não execução é para a preservação de uma vida ou é para o estabelecimento de um bem comum. É a lei do amor. Falamos sobre Jesus e o homicídio. Nós dizemos, a lei diz que a gente não deve matar. Matar para a lei é tirar a vida biológica. Mas Jesus diz, eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão é réu de juízo, cometeu homicídio. Então ele está dizendo, a lei diz que matar é tirar a vida biológica. Jesus está dizendo, se você mata no coração, você é homicida também. Então, como é que eu preservo alguém que eu tenho vontade de matar no meu peito? Pela piedade. Porque a piedade produz perdão. Vai vendo. Falamos sobre isso 2 quartas-feiras. Jesus e o adultério, Mateus 5, 27 e 28. Ouviste o que foi dito, não adulterarás? Na lei, adulterar é um homem e uma mulher impossibilitados de se encontrarem, se tocarem. Quando ele não é dela e vice-versa. Jesus está dizendo, tocou numa mulher que não é tua, tocou no homem que não é teu, diz a lei, adulterou. Jesus está dizendo, pensou em tocar? Pensei, então já adulterou. Jesus está dizendo que o adultério não acontece quando eu toco, acontece quando eu desejei tocar. Bom, Jesus está dizendo para os fariseus que apedrejavam os que tocaram, vocês não são melhores dos que tocaram, porque se vocês pensaram em tocar, vocês são iguais a eles. E o que Jesus queria dizer com isso? Portanto, não apedreje, haja com eles com misericórdia. A misericórdia produzida por essa consciência é piedade. Falamos sobre Jesus e o juramento, e falamos sobre ódio e amor em Jesus. Quando nós falamos de ódio e amor, nós lemos lá Mateus 5, 38 e 39. Põe para mim aí, painel, 38 e 39. Isso eu preciso relembrar para o que a gente vai ministrar hoje. Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, faz o quê? Oferece-lhe também a outra, passa. E ao que quiser pleitar contigo, tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Passa mais um. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Jesus está dizendo o seguinte, amar é, sobretudo, não se transformar na imagem e semelhança do seu algoz. Nós falamos sobre isso aqui bem detidamente. Porque hoje, se tu fala assim, ó, se alguém bater na tua face, você tem que dar outra, não soa mal dentro da gente, fala a verdade. Irmão.
Se alguém bater na tua face, tu vai dar outra, literalmente? Ou tu vai dar na cara dele também? Você não consegue resistir a um comentário de Facebook, né, irmão? Se o cara falar que você é gordo, tu xinga a mãe dele e os filhos também. A gente não leva desaforo para casa. A gente não tem pavio curto, a gente não tem mais pavio. Está todo mundo à flor da pele. Então, quando você ouve Jesus assim, ó, se te ofender, não ofenda, a sensação que você tem, Jesus, o senhor está chamando a gente de otário? É isso mesmo que ele está chamando. Se ser otário, se ser idiota, se ser bobão, se ser bocó, é dizer para o teu algoz, você teve o poder de me fazer mal. Eu estava distraído, mas não terá de mim poder para me transformar em você, então seja esse bocó, esse bobão. Porque se ele te ofende, se ele te agride, você agrediu também, você e ele se tornam irmãos gêmeos. O mesmo fruto. Vocês, vítima e algozes, se equipararam. Antes você foi agredido. É vítima. Você tem Deus por seu advogado. Mas agora você agrediu. Perdeu o advogado. Pior. Tem Deus como inimigo. Porque ele não conhece a Deus, você conhece. Você já tem a consciência do perdão implementado por ele. Ele não. Então Jesus está dizendo, não tem jeito, nós vivemos num mundo caído e os homens se tornaram mortais. Mas, se como homem você vai ser vítima do que se transformou a sociedade, ok, você é vítima, mas não permita que a sociedade te transforme nela. Dizendo para o teu algoz, sim, você me fez mal, mas não terá de mim poder para me transformar em você. Eu te perdoo. Arrancou meu casaco? É isso que você quer, cara? Então leva a blusa também. Eu sei que Deus vai me dar outra ali na frente. Pois é, essa mensagem para hoje, irmão, é absurdamente contrária à nossa natureza deformada. Porque o que a gente quer reivindicar. O que a gente quer possuir. O que a gente quer é o nosso direito. Porque o amor está fenecendo, vamos falar sobre isso hoje. Nós estamos vivendo um tempo onde praticar piedade está quase impossível. Porque amar é uma possibilidade que está sendo arrefecida em nós. Por se multiplicar a iniquidade, digam para mim, o amor de muitos esfriará. Bom, para o cara me agredir e eu não agredi-lo também, o amor precisa estar nessa parada. Se não por ele, por mim mesmo. Você me agrediu, minha vontade é de arrebentar tua cara. Mas o Senhor diz assim, não, Neil. Não, Neil. Não se transforme nele. E você não se transforma por amor a si, amor próprio. A piedade é devoção no íntimo. Eu quero agradar ao meu Senhor. Minha carne diz, vingue-se. Minha alma piedosa diz, agrade o teu Senhor. E o Senhor está dizendo, não se transforme nele. Você não se transforma. Amor. Veja que o amor não tem nada a ver com o que você sente pelo teu algoz. O amor não é um sentimento. É uma atitude. Como você já aprendeu aqui. Se fosse sentimento, ele não mandaria que nós amássemos ao nosso inimigo. Ninguém ama inimigo. Ninguém sente pelo inimigo o que sente pelo melhor amigo. Então, amar o inimigo é não dar a ele o que ele te deu e que te fez dele um inimigo. Por que ele é meu inimigo? Porque me fez mal, porque me quer mal, porque me quer destruir. Pois bem, não dê a ele o que ele deu a você. Não se transforme nele. Como que eu me poupo de me transformar nessa desgraça que ele é? Piedade, amor próprio. Por que está cada dia mais difícil? Porque o amor em nós está arrefecendo. E a gente vai perdendo a capacidade de autocontrole. Está escapando de nós cada vez mais fácil. A gente está cada vez mais iracundo, o pavio está cada vez mais curto. Por que o pavio está acabando em nós? Porque o amor está arrefecendo.
Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O muitos, entenda a maioria. O muitos, entenda, você que vai conseguir viver piedade, que te dá capacidade de amar a si, a ponto de não se transformar no teu algoz, você fará parte de uma minoria, porque a grande maioria terá o seu amor esfriado. Portanto, a produção da maioria será infinitamente maior, lógico, matematicamente, do que da minoria. Então, a minoria se verá, assim, absurdamente injustiçada. Mas essa minoria vai ter a bênção e a parceria do Altíssimo. É a piedade que diz, Deus, eu não dependo dessa maioria, eu dependo só de Ti. Eu não dependo do aplauso dessas muitas mãos. Eu dependo do aplauso das Tuas 2 mãos. Se 2 mãos me aplaudirem, é suficiente. Pois bem, se você cai na graça do Altíssimo, o mundo pode se levantar contra você, que você vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A vossa fé, suplementada pela piedade. Então, o amor em Jesus é algo que me capacita para que eu não me transforme naquilo no que se transforma o homem sem Deus. E o que a gente está vendo acontecer por aí. Cada dia que a gente liga o jornal é uma barbaridade maior. Por que está acontecendo, pastor? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. À luz desse texto, bota aí, já está aí no painel. Vamos ver como é que esse esfriamento acontece? Vamos ver o processo. Pastor, à luz desse texto, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Como que esse amor esfria? Como é que acontece? Qual é o processo desse esfriamento de amor? É simples. Primeiro, pela influência da cultura do tempo presente. Influência da cultura do tempo presente. A iniquidade se multiplica num determinado tempo da sociedade, é o que o texto está dizendo. Ato contínuo, nós somos influenciados por esse tempo, no qual a iniquidade se multiplicou. Por se multiplicar a iniquidade, essa palavra, a multiplicação da iniquidade, ele fala de um espírito de época, de uma época determinada. A iniquidade toma os valores da sociedade de uma determinada geração e essa iniquidade vai esfriando o amor dos indivíduos que compõem essa geração. Então ele está dizendo, a iniquidade virou cultura, virou. E essa cultura iníqua faz o quê? Esfria o amor do sujeito que compõe essa sociedade. Essa é a ideia da palavra de Jesus. A palavra iniquidade, você que é membro de Betânia já aprendeu, é a palavra grega anomia. Uma palavra composta, nomos. Mais nomos. É um prefixo contrário, quase que antes. Nomos, lei. Anomia significa antilei, significa contrário à lei, significa desregramento, significa marginalidade. Ou seja, eu estou à margem da lei. Ele está dizendo que por se multiplicar o desregramento, por se multiplicar a desordem, por se multiplicar a balbúrdia, por virarmos as costas ao que é legal, ao que é decente, ao que é de equidade, o nosso amor vai se esfriando. A ideia de Jesus aqui é como se você tivesse, irmão, numa janela. Aqui, ó. Tem uma janela. Você está aqui da tua janela espiando na rua. A ideia é essa aqui, ó. E você está vendo tudo deformando na tua frente.
Antes o vizinho ficava na porta, cumprimentava todo mundo sabia o nome de todo mundo. Ô, seu João, dona Maria, ô, Quinzinho, tudo bem, Joãozinho? Como é que vai seu avô, seu Toinho, tudo bem? Havia uma relação humana, gentil. Agora você passa na porta e não dá mais bom dia. Não mudou, né? Não há agressão nenhuma. Mas o bom dia vai sumindo. O boa tarde vai sumindo. Daqui a pouco, por tanto tempo sem dar bom dia, a gente já não vê as novas gerações nascendo. Então, o filho daquele já não tem mais relação com o seu Toinho, que senta aqui há muito tempo. Daqui a pouco aquela geração começa a jogar bola, e aí dá uma bolada no seu Toinho, que está sentado ali há muitos anos. Seu Toinho reclama e eles xingam o seu Toinho. Olha como é que a coisa vai degringolando. Aí seu Toinho vai lá e puxa a orelha do moleque. Aí vem o pai do moleque e agride seu Toinho. E está lá o idoso agredido por um jovem pai. Bom, seu Toinho vai para o hospital público, mas não é meu pai nem meu avô, então eu sou o técnico de enfermagem, o médico de plantão, que deixa o idoso lá, que não é meu pai nem minha mãe. Aí você vê que aquele mundo que era de relação humana, afetivo, ele vai lentamente se desconfigurando. A ausência de um bom dia, de boa tarde, daqui a pouco tem uma palavra ríspida, daqui a pouco eu te dou uma bolada, daqui a pouco eu te xingo, daqui a pouco eu te agrido, daqui a pouco eu faço uma coisa pior. Hoje tem pai matando filho. Hoje tem filho espancando vó. Hoje tem desgraça atrás de desgraça. A gente vê os seres humanos vivendo sem absolutamente relação afetiva alguma. Nós estamos absolutamente desconectados um do outro. É tanta desgraça produzida, que a gente não consegue lembrar da desgraça de ontem, porque a de hoje foi pior. Ou seja, a iniquidade foi deformando tudo. A gente não respeita mais nada. Eu falei domingo eu estava no shopping com a minha mulher semana eu estava no shopping com a mulher e filhas, 3 mulheres no shopping. Elas rodam e eu sento e espero. Aí eu sentei, era hora de almoço, nós fomos para almoçar. Aí uns 5 ou 6 estudantes sentaram no banco que eu estava sentado. Umas 3 meninas e uns 3 meninos. E a conversa era, falei, de cada 4 palavras, 8 era palavrão. Mas palavrão assim, os mais cabeludos, não era palavrão gospel, era o palavrão terrível. E eu aqui, um velho sentado. Eu não falei nada, mas tá vendo o velho aqui, não respeito mais velho? Bom, há um tempo atrás não precisava pedir esse respeito. Fazia parte da nossa natureza. Agora não. O adolescente fala palavrão perto do velho, xinga o velho. Se eu falasse, xingava era eu. Aí não ia prestar, ia dar ruim, não tinha jeito. Então eu fiquei quieto, levantei. Fico pensando, o que está acontecendo? É anomia. A anomia é o que possibilita, irmão, a regra. Do ponto de vista da reflexão ética, a anomia acontece quando o indivíduo vive sua dimensão moral com total ausência de normas que regulam seu comportamento. Ou seja, os meus limites não existem mais. Se me deu vontade, eu faço. Não quero saber se é ético, se é moral, se é correto, porque o ético, moral e correto depende de cada um. Então nós não temos mais limites. Chegou esse tempo na Terra ou não? Chegou totalmente. Ninguém respeita mais nada, nem coisa alguma. Essa iniquidade que a geração pós-moderna chama de liberdade é a mesma liberdade que esfria o amor. Acontece assim, irmão. Você é da minha geração, estamos jogando golzinho. O velhinho está passando, a gente parava a bola, não era assim? E a gente esperava o velhinho passar. Por que a gente esperava o velhinho passar? Porque em nós o velhinho ainda habitava afetivamente. A existência do velhinho me fazia exercitar afeto. Deixa o velhinho passar. Mas o velhinho está muito lento, né? Deixa o velhinho passar. Senta aí, o velhinho passa.
Hoje, se o velhinho passar no meio do campo, o que acontece, irmão? Dão uma bolada no velho. Por quê? Porque nós não temos mais relação afetiva com o velho. O amor esfriou. Portanto, o outro, que é o velho, não tem mais poder para me fazer exercitar amor. O que não é exercitado em mim frequentemente, atrofia. O que eu deixo de praticar é aquilo do que perco destreza. Eu perco controle. Eu não desenvolvo com talento. Veja, a iniquidade vai entrando, a anomia vai entrando, e a gente chama isso de liberdade, e o que isso está gerando? Uma desconexão afetiva entre os seres humanos, e a gente não pratica mais o amor. O amor não praticado, ele vai esfriando. Resumo, a anomia é a retirada da capacidade de convívio mútuo. Naquela época, a gente tinha uma frase muito comum. O teu direito acaba quando o quê? Começa o meu. O meu direito acaba quando começa o teu. E o que estabelece esse limite? A nomos, a lei. Ou não vou invadir teu terreno não, porque aí é teu. Hoje não tem mais esse limite. Eu invado, e ponho, e tiro, e quebro, e machuco, e ofendo, e agrido. Esse modo invasivo de ser, porque nós vivemos em rede, acabaram-se com os limites e os direitos e impossibilitou o convívio de prática afetiva. Nós estamos nos bestificando. Nós estamos nos anomalizando. Nós estamos nos animalizando. Resumo é a retirada da capacidade de convívio mútuo. Em alguns, tal influência é consciente, em outros, não. Alguns, quando se autoanalisam, percebem, meu Deus, cara, não sei o que está acontecendo comigo, meu pavio está curto demais. Eu tenho andado muito tenso, muito iracundo. Eu estou sem paciência com a avó, com a mãe, com a esposa, com os filhos, com o cachorro. Bom, se você é desses, você está percebendo que alguma coisa está acontecendo contigo e não é boa. Outros vivem o mesmo processo, mas não admitem. Eles dizem assim, mas também, pô, o que você queria que eu fizesse? Olha como é que está essa gente. Olha o que o vizinho fez. Olha o que o cara... Olha o que o cara... Aí o cara, ele está odioso, iracundo, cheio de razão. E se você for analisar friamente, ele está coberto de razão, mas continua iracundo e se matando lentamente. Porque esse ser iracundo não é você. Você está se transformando num produto dessa geração iníqua. Quando você pratica mais o ódio, mesmo que seja cheio de razão. Quando você pratica mais a ira, mesmo que cheio de razão, você está deixando de praticar amor. Você está deixando de ser. É a lenta extinção do Homo sapiens em nós e a lenta ressurreição do Homo anima, do animal em nós, do ser instintivo. É um negócio de doido. Alguns percebem logo o quanto estão se desconstruindo, outros percebem e não admitem. E outros ainda só perceberão quando não sobrar mais nada de si em si. Quando já não tiver mais nada dele lá. Irmãos, é impressionante como é que a gente anota isso assim tão claramente nas pessoas quando a gente lida com multidão. O enredo é mais ou menos o mesmo que aconteceu com Isaías. Vou explicar para vocês. Já preguei sobre isso aqui, mas é só para ilustrar. Bota aí Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. Olha lá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória.
E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu, é a reação dele à experiência fenomenológica. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías passou 40 anos com esse rei. Cresceu no reinado dele. Um rei bom para Israel. Virou ídolo de Isaías. Certamente Isaías queria ser igual a Uzias. Virou ídolo. Quando o ídolo morre, ele vê o Senhor. Deixando claro que enquanto houver ídolos no nosso coração, Deus não aparece. Enquanto houver ídolo no nosso coração, não há experiência com o Altíssimo. Isaías, quando morre o ídolo, tem uma experiência fenomenológica. A reação dele, ai de mim. Como você já me viu pregando aqui. Ele viu o Senhor. Quando ele vê o Senhor o revela a si. Então Isaías se vê quando vê o Senhor. E quando ele se vê, porque viu o Senhor, a palavra que sai da boca é, ai de mim. E por que ele diz ai de mim? Aí ele diz lá, porque sou um homem o quê? De lábios impuros. E habito onde? No meio de um povo de impuros lábios. Como era o povo de Isaías? De lábios impuros. E como é que estava Isaías? Com lábios impuros. Ou seja, eu sou um produto da minha geração. Eu sou um sujeito que me diluí nos valores da minha sociedade. Eu sou de Deus desde sempre. Mas a minha geração me contaminou. A minha geração me deformou. E porque, ao invés de influenciar minha geração me influenciou, eu te digo, tem misericórdia de mim, Deus. Pois é. É disso que a gente está falando hoje. Como nós somos cidadãos de duas pátrias, a celestial e a terrena, Deus sabe muito bem que a terrena tem o poder de desconfigurar o caráter do ser espiritual que nós somos. Deus sabe que não basta ter fé, ter uma religião, estar sentado no banco de uma igreja, ter um cargo, um título na frente do nome, para passar por isso que vem e já vem sobre a terra, veio, vem e virá sobre a terra, sem que isso nos deforme, sem que isso desconfigure o que nós somos nele. Só pela piedade. Isaías foi deformado por sua geração, a influência do tempo presente. A diferença é que na experiência transcendental religiosa de Isaías, ele não se permitiu apenas se maravilhar com a visão da glória do Senhor. Ele se permitiu escandalizar com a sua podridão. Hoje a gente não se escandaliza mais com a nossa podridão. A gente diz, eu estou essa desgraça mesmo, mas eu estou assim, por que, pastor? Por que, pastor, eu estou assim? Por que, pastor? Ou seja, eu estou uma desgraça e eu não tinha como estar de outra forma. Você não se escandaliza com a sua descaracterização espiritual. A gente louva o Senhor pela experiência espiritual que teve com Ele. Mas a gente não tem mais capacidade, hombridade para dizer, meu Deus, eu não sou mais o que eu fui um dia na presença dEle. Está sendo desconstruído. Irmão, pelo amor de Deus, manter-se de Deus num tempo como esse é a coisa mais difícil do mundo. Mas quando a gente diz que uma coisa é difícil, a gente está dizendo que ela é totalmente possível. Não creio que essa geração tenha ainda essa capacidade de se escandalizar consigo mesmo. Por que ela não tem capacidade de se escandalizar? Ela está muito encantada com a imagem que ela vende na rede. Essa geração está muito encantada com o seu intelecto, que não é nenhum. Está encantado com a sua felicidade, a foto que tira na rede. Com a sua liberdade, com a sua capacidade na rede. Mas se fosse fotografar o que você é por dentro, eu acho que quase ninguém nessa geração teria coragem de publicar nada. Porque o que está na rede não condiz absolutamente em nada com o que carrega dentro. Ontem eu completei 31 anos de casamento com a Preta lá. 31 anos ela me
me atura. Tem que ser boa, irmão, deixa eu dizer. A gente saiu para jantar, semana que vem a gente vai passear um pouquinho, vou viajar na segunda, volto na sexta, para não ficar final de semana fora. E a gente foi jantar e a gente muito grato a Deus pelo que Deus fez com a gente nessa história toda. Quando nós voltamos para casa, ela dirigindo, eu vim no carro pensando assim, Deus, se eu tivesse a Andréia, Tamara e Thaís, não tivesse o Senhor, isso tudo valeria a pena? Se eu tivesse Tamara, Thaís, a saúde que eu tenho, não tivesse o Senhor, tudo isso valeria a pena? Bom, eu não sei. Porque a gente tem visto gente que tem tudo, mas o tudo não basta. Eu tenho visto casamentos perfeitos sendo desenvolvidos por cônjuges absurdamente adoecidos. Eu tenho visto gente endinheirada vivendo como um mendigo existencial. Eu tenho visto jovens absolutamente fortes, com bíceps de 50, vivendo uma fragilidade de alma sem precedente na história do mundo. Eu tenho visto gente com tudo sem conseguir conexão com nada do tudo que tem, porque perderam o essencial, o caráter de Deus. Piedade é a capacidade que Deus me dá para não sucumbir à influência maldita dessa geração. Eu não estou falando influência dessa geração maldita. Eu estou falando da influência maldita dessa geração. Porque a geração é composta por gente que Deus ama. Mas me parece que nós chegamos a um ponto de nos tornarmos uma geração que não se ama, embora Deus nos ame. Uma geração de indivíduos que estão sendo completamente desconfigurados pelos valores dessa iniquidade que tomou a geração inteira. Aí a gente vê alguns crentes com potencial tremendo, não fazendo nada para Deus, nada. Tentam fazer para si, publicar tudo que fazem para vender uma imagem de felicidade, mas Deus sabe que você é uma mentira ambulante. E o problema é que o pai da mentira é o diabo. Um monte de gente construindo uma imagem mentirosa e sem saber reconfigurando a sua paternidade espiritual. Porque Deus sabe que é mentira. E o diabo também. Então como é que eu sobrevivo a esse tempo, irmão? Suplementando a minha fé com piedade para que eu não sucumba à influência da cultura do tempo presente. Hoje o diabo brinca com os crentes, desconfigurando, como eu preguei aqui alguns anos atrás. Se a sua igreja fosse composta por crentes como você, que tipo de igreja seria a sua? Se a minha igreja fosse composta por crentes como eu, que tipo de igreja seria a minha igreja? Então, se cada um de nós fizesse essa pergunta, ninguém jamais reclamaria da igreja que tem. Porque acho que grande parte de nós não tem nem moral para reclamar, não é? Como que esse amor vai se desconfigurando? Segundo, pela incapacidade perdida de se viver individuação. Vou voltar à individuação. Individuação é um conceito criado por Jung, Carl Gustav Jung, mas que é absurdamente bíblico. O que é individuação? Individuação, segundo Jung, é um processo através do qual o ser humano evolui de um estado infantil de identificação para um estado maduro de diferenciação. Essa maturidade que a gente vive faz com que a gente se desconecte dessa visão infantil coletiva de ser para uma condição madura, subjetiva de ser. É como quem vivesse isso aqui, ó. Me ajude aqui, vocês quatro aqui da ponta. Chega aqui para mim, rapidinho. Em volta de mim aqui, em volta de mim. Aqui em volta. Me prendam aqui. Pronto. Nós estamos nos relacionando. Não tem como não se influenciar, correto?
O que é teu passa para mim, o que é meu passa para tu, o que é tu passa para ele, o que dele passa para mim. Então chega uma hora que nós nos influenciamos tanto que é possível que a minha identidade se dilua com a de vocês. Bom, e eu não vou saber disso nunca. O que é individuação segundo Jung? Eu não abro mão de vocês, porque não é bom só, mas ao mesmo tempo que eu me relaciono com vocês, eu tenho a capacidade de sair daqui, ó. É como que se... Chega para cá vocês aqui, chega para cá, fecha aqui. É como que se eu aqui no meio fizesse isso aqui, ó. Aqui, ó, eu vou viver individuação, ó. Eu estou no meio de vocês sobre a influência. Mas quando eu quiser e perceber que a influência não é boa, eu vivo individuação. Eu fujo de vocês. Eu saio da consciência infantil que se dilui no todo e vou viver pela minha própria consciência. É a capacidade de me desconectar quando eu quiser. Isso é maturidade. E se a influência for sempre negativa? Eu perco vocês fácil. Pode sentar. Individuação. Não é individualismo, porque eu estou me relacionando com vocês, mas é uma relação desenvolvida com maturidade a ponto de perceber a influência que eu recebo e se ela não for positiva, é a capacidade de me livrar de tal influência. Para eu viver isso, primeiro, eu tenho que saber absolutamente quem eu sou. Que é para quando eu começar a ser desconfigurado, saber que o que está nascendo não é mais eu. Segundo, eu tenho que ter amor próprio, porque é possível que eu lhes perca. Então eu tenho que aprender a viver sem vocês. Terceiro, eu tenho que ter piedade. Porque perdê-los não significa abandoná-los. É saber que eu perdi o poder de influenciá-los. Vocês são uma geração de lábios impuros e o meu já ficou podre também. E não é assim que eu abençoo vocês porque eu tenho identidade cristã. Então você que está aqui, meu irmão, se misturou com a tua geração. A tua linguagem é a mesma dele. Teus valores mesmo que o dele. Teu namoro igual ao dele. Teu casamento igual ao dele. Quando você está com eles, a tua identidade, o teu caráter cristão já não pode mais ser usado para abençoá-los. Então você, como cristão, está sendo uma maldição na vida deles. É grave isso, né, irmão? É grave isso. Quando é que eu sou desconfigurado? Quando é que o meu amor esfria? Quando eu não tenho mais capacidade de ver individuação. Sobre a influência do si mesmo. Lembrando que o si mesmo no cristão já foi negado lá antes da gente seguir Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, se nós somos convertidos, negamos lá. Então, o si mesmo, no caso aqui, seria a capacidade de individualmente ver nossa identidade de Cristo no meio dessa geração quase que totalmente deformada. Então, quando a gente fala, irmão, de fé fútil, nós estamos falando dessa fé que não amadureceu, pelo contrário, nos fez ser sugado por uma geração que foi tomado pela iniquidade cujo amor esfriou. Ora, se o amor esfriou, eu não tenho mais do que me orgulhar na essência, então tem que investir na aparência mesmo. Então está tudo certinho, essa geração está fazendo certinho. Triste é quando a gente vê crente vivendo assim. Hoje os crentes se esfriam facilmente porque mais buscam a espiritualidade do ajuntamento ou busca o encontro do ajuntamento, mas não consegue mais viver para além desse ajuntamento. Não consegue mais viver no âmbito da solitude, não é da solidão, da individualidade. Se de um lado eu me livro do que é negativo, por outro lado, de alguma forma eu tenho que me livrar do que é positivo. Ora, uma reunião como essa é muito positiva, mas me livrar do que é positivo significa dizer o seguinte: eu não posso depender só dessa reunião. Eu tenho que ter individuação dessa também. E Jesus fala sobre isso. O que ele tem para o corpo, ele revela aqui. O que ele tem para o membro do corpo, no quarto, em secreto. Individuação.
Então, não basta estar na igreja. Tem que restaurar o altar do quarto. E a gente já aprendeu isso aqui. É muito importante. Então, os crentes que se esfriam facilmente, porque buscam a espiritualidade do ajuntamento, a espiritualidade do muitos, mais do que a do quarto, subjetiva e pessoal. Para a gente caminhar para o final, Paulo, quando escreve a Timóteo, nos dá um bom exemplo dessa desconstrução coletiva e de individuação. Bota aí, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. A Bíblia é linda, né? Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo, fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda unidade e ensino. Por quê? Olha só, presta atenção. Virá tempo em que não, diga, suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir as coisas agradáveis, ajuntarão, diga, ajuntarão, para se mestre segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão, diga, desviarão, os ouvidos da verdade, mas voltarão, diga, voltarão, às fábulas. Volta o versículo. Suportarão, repita. Ajuntarão. Passa o versículo. Desviarão. Voltarão. Essas palavras todas têm o que em comum? Hão. Plural. Todas plural. Agora olha o versículo seguinte. Tu, porém, ser sóbrio, sofre as aflições, faz a obra do evangelista. Cumpre o quê? O teu. Eles se voltarão, se juntarão, desviarão, e hão. Tu, você não. Você não vai com eles. Você vai viver individuação, Timóteo. Você vai sobreviver essa desconstrução, Timóteo. Vai degringolar tudo, Timóteo. Tu não, Timóteo. Individuação. Você entende essa palavra ou não? Chega a me arrepiar tudo, irmão. Tu não, Neil. Mas, Senhor, está todo mundo. Teu nome não é todo mundo, Neil. A regra vai ser a desconstrução, Neil. A regra vai ser a apostasia, Neil. A regra vai ser a descaracterização do caráter de Cristo nos crentes, Neil. Tu não. Pois é. Essa palavra deveria nos levar a todos a uma autoanálise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque, irmão, eu tenho dito, eu sobrevivo ao tempo. Sobrevivo, não vivo com plenitude, porque eu não tenho como passar sem perceber as angústias desse tempo sobre a minha alma. Agora, uma das coisas que mais me angustia é ver quantos de vocês têm jogado a vida fora em torno de um projeto pessoal no qual Deus não entra. Tem vivido uma mentira do inferno, vendendo uma imagem de uma coisa que não são absolutamente o que são. Tentando impressionar os seus amigos de Face, de Instagram, com um modus vivendi que não traduz-se a sua interioridade. Quando, na verdade, deveriam se preocupar em impressionar a Deus. É um desperdício de vida assim, sem precedentes, que se a gente que vê fosse chamar um por um, a gente não vivia mais a nossa própria vida. Então, eu ouso a dizer que essa individuação que a gente vê Paulo exigindo de Timóteo é uma das marcas mais preponderantes da salvação. Por que eu acho que a individuação é uma das marcas mais preponderantes da individuação? Porque, para mim, salvação se manifesta em 3 dimensões. Você já aprendeu isso. Nós somos salvos da perdição eterna, nós somos salvos de nós mesmos, porque nós não negamos, e nós somos salvos do poder da influência do outro. Eu sou salvo da perdição eterna, de mim mesmo e do outro. Ora, é uma tríplice salvação, como tríplice é o nosso Deus. Eu me livro do meu destino eterno, eu me livro desse eu que não quer sucumbir à vontade dele, eu me livro da desgraça de ser o que o outro quer que eu seja. Pois bem, para eu não sucumbir
a desgraça de ser alguém que não eu, só para agradar os outros, só vivendo individuação. Individuação é o fruto produzido na vida daquele que foi salvo do outro. Porque quem não foi salvo do outro, eu não sei se está salvo plenamente. Porque estar escravo à opinião alheia é uma escravidão terrível. Vamos terminar. O amor é esfriado quando a gente está debaixo da influência da sociedade, incapacidade perdida de ver individuação e, por último, pela incompetência em manter aquecido tal amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Ora, só se esfria o que um dia foi quente, correto? Então, todos nós já tivemos um amor aquecido pulsando no peito. Todos nós já tivemos uma paixão maior por Deus, por sua palavra, por sua casa, por suas coisas. Todos nós. A gente só não conseguiu manter isso aceso. Foi esfriando, 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 esfriando. Por quê, pastor? Porque não deixou de ser praticado. Como eu falei, quando Jesus diz em Mateus 5 que nós devemos amar com amor oriundo dele, não com amor da lei, o amor da vontade, ele o faz para que amemos com um amor que nunca deixará de ser praticado. Por quê? Porque tal amor não depende do seu objeto, depende da sua origem. Nós falamos na quarta-feira passada do amor da lei, que diz, não, essa mulher tem que ser apedrejada. Jesus tem que ser. A lei diz, então apedreja. Aí Jesus diz, se a lei diz, apedreja. Por amor à lei, o sujeito apedrejaria a mulher. E sairia dali um assassino feliz, porque ele amava a lei. Mas Jesus diz assim, eu quero gerar uma nova consciência em vocês. Você ama a lei? Então olhe toda a lei e veja se não há algo nela que não te condene também. Então você acha que você tem moral para apedrejá-la? Não tem. Então poupa uma vida. Essa vida poupada é tua oferta ao Senhor. Então ele apela para que nós não amemos com amor vingativo. Para que a gente não diga bandido bom, por exemplo, é bandido morto. Por quê? Porque ele matou. Mas eu quero que ele morra porque ele matou essa coitadinha aqui. Pois é, você quer que ele morra porque ele matou essa coitadinha. Aí a gente vai lá e mata ele. O mesmo que ele produziu nessa menina, nós produzimos nele. É o mesmo fruto, né? Morte. Bom, um bandido morto pode ser um bandido convertido. Morreu, nasceu de novo. Mas a gente quer matar, porque eu não posso perdoar um miserável desse. Pois é amor também, pela lei. Mas o que deseja é a morte. Jesus está dizendo, o amor de Jesus não é assim. O amor de Jesus, presta atenção nisso aqui que eu estou terminando. Não depende do objeto. Quem é esse cara aqui? Esse cara estuprou essa menina. Não, esse cara matou essa menina. Então, vamos matá-lo também. Justiça. Só que o justiceiro produziu o mesmo fruto do que o assassino, do que o bandido. O bandido produziu morte. E o justiceiro? Morte também. Bom, é a mesma árvore. É o mesmo fruto. Jesus fala assim, o amor com o qual você tem que amar não depende do objeto. Tem objeto que merece ser amado e tem objeto que não merece ser amado, não é verdade? Pois é, mas o meu amor não depende do objeto, depende da fonte do amor. Eu não amo por causa do objeto. Eu amo porque eu quero glorificar a sua fonte. Só cristão pode viver isso, irmão. Só quem nasceu de novo pode viver isso. Quem não viveu novo nascimento, não tem jeito, mata no afeto mesmo. É vagabundo, é verme, morra, maldito, salafrário. Meu Deus do céu. Ver os crentes na rede é angustiante demais. É muito ódio. Nunca vi um povo tão cheio de ódio como crente. Tão perverso, maldoso, vingativo, impiedoso.
Jesus quer piedade, a gente vive em piedade. E é em nome da lei, em nome da ordem, em nome da moral, em nome da decência. Jesus está dizendo, não, filho, se você é meu, teu amor não depende do objeto. É amor para quem merece, amor fraternal e a hospitalidade, filoxenia, amor ao estranho, como a gente aprendeu. Você ama quem gosta, você ama de quem não gosta. Por quê? Porque não depende do objeto, depende do amado. Porque Mateus 5,46, nós lemos na semana passada, pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então ele está dizendo, se nosso amor for o da lei, for o da vontade, eu só amo quem estou com vontade, eu só amo quem eu quero, vai esfriar mesmo. Porque o objeto do amor é cada vez menos digno do nosso amor. Tá difícil amar a gente, não tá, irmão? Fala a verdade, irmão. Tá mais fácil amar nosso cachorrinho, né, cara? Um gatinho. Que a gente chega em casa, tem festinha, o rabinho balança todo dia que chega em casa. Sai 20 vezes, volta 20 vezes tem festa. Aí tu fica doido com o teu bichinho, com o teu gatinho. Agora tu sai na rua, tu encontra com o primeiro ser humano, já é problema, irmão. É problema. Você já está com vontade de matar o segundo que você vê na frente. É uma contaminação terrível. Dá vontade de sumir do mapa, não ver mais ninguém. Morar dentro da selva, não achar mais ninguém na vida. Porque o ser humano está insuportável. Pois bem, se o meu amor depende do objeto, eu vou parar de amar. A vítima sou eu. Aí Jesus disse, se você amar só igual, não adianta nada, pô. Aí ele termina dizendo, sede, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Pergunta para a gente terminar. Tem como a gente ser perfeito, como perfeito é nosso Pai Celestial? Como é que ele está dizendo para a gente ser perfeito, como é perfeito nosso Pai Celestial? Não é possível. De que perfeição fala ele então, irmão? A de mantermos viva a capacidade de amar com um amor que não depende do seu objeto, mas que é vivenciado porque o que se busca é a glória da sua fonte. Deus não nos ama porque a gente merece. Ele nos ama porque Ele é Deus, Ele é perfeito. Ele está dizendo, ama da mesma forma. Não ama quem mereça. Ama porque você está linkado ao Pai, que é amor. Quando a gente ama, a gente está dizendo ao Pai, continuamos um alvo puro para o teu amor, Deus. E Deus vai derramando amor sobre você. E à medida que a tua geração vai se deformando, você vai vivendo individuação e amor. Porque no meio da multidão, Deus foca você. E quando Ele lança a sua flecha do amor, Ele não erra o alvo. Ele diz que a sua palavra não volta vazia, porque Ele acerta todo o alvo para o qual Ele a libera. Então Ele olha numa multidão assim, ó, pá, tem um sujeito que está dizendo, Deus, está difícil, mas o Senhor está vendo que eu estou lutando para não me transformar nele. Aí Ele vem e te resgata com o seu dedo assim, ó. Vem, filho, vem respirar em mim, vem. Oh, aleluia. Ele te coloca no seu braço e nele você acha descanso. Você entra no descanso do teu Senhor. Descansou, Ele te manda para o mundo de novo. E Ele está vendo que você está remando contra a maré. Todo mundo sendo levado pela iniquidade. Todo mundo vendendo imagem. Todo mundo longe do altar. Todo mundo longe da vocação. Neil, não olha para eles, Neil. É assim mesmo que vai ser. Lembra, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A ideia é quase que não, né? Pois é, vai sim. Quantos? 2 ou 3 que ainda estarão reunidos no nome dele. Ele fala de uma minoria que ele encontrará na terra naquele dia. Eu e você precisamos, por amor próprio, dizer, Deus, eu quero estar entre a minoria e não entre a maioria. Porque hoje o que a gente vê é todo mundo querendo fazer parte da maioria. Dos intelectuais,
dos descolados, dos ateus, dos libertos ferrados. A geração mais suicida, mais deprimida, mais ansiosa, mais consumidora de barbitúricos, a mais linda, a mais infeliz da história dos homens. Eu e você estamos capacitados para sobreviver a tudo isso. Viver para a glória de Deus até o fim da vida, porque nós vamos acrescentar à nossa fé piedade. Aplauda ele, vamos embora para casa. Vamos ficar em pé. Vamos embora. No próximo estudo a gente volta com fraternidade. A fraternidade, que é coisa linda, irmão. A Bíblia é muito linda. Bom, a geração que foi tomada pela iniquidade está se matando. Vocês estão vendo, né? Todo mundo matou todo mundo nos seus afetos e todo mundo foi morto no afeto dos outros. Então você vai ver todos os índices de impiedade aumentando. Estupro, homicídio, pedofilia, todo mundo morto em nós. Então o outro não é nada. Então a desgraça... Agora, a fraternidade vai ser vivida por aqueles que não foram levados por essa iniquidade. Aí você vai ver a comunidade da fraternidade, de gente que não se corrompeu, e que você vai ver lá na palavra dele, Assad, mas ainda tem uns poucos que não contaminaram as suas vestes. A gente precisa desejar estar entre esses poucos. Que Deus nos dê essa fome e essa graça. Pai, muito obrigado. Porque a tua palavra diz que o teu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E nós te louvamos pelo conhecimento que tu tem gerado sobre nós aqui nesse lugar. Nos dê a graça, ó Deus, de não perder isso de vista. Nos dê a graça de reter isso, de ouvir isso de novo, de refletir sobre isso de novo, até que isso faça parte de nós. Nós estamos vendo com os nossos olhos, Deus, como a iniquidade avança de forma célere e como tem esfriado o amor de muitos mesmo. Nós vivemos num tempo de medo. O ser que deveríamos amar como a nós mesmos se transformou num ser do qual a gente tem medo, muito medo. E a gente tem muita dificuldade de amar. Então capacita-nos por esse tempo que já chegou e para o tempo que vem aí, Deus. Para o tempo em que vem a inteligência artificial. Tem misericórdia de nós. É a inteligência da geração sem afeição natural. Homens máquinas, homens pedras, homens monstros. Guarda-nos em ti e cubra-nos com as tuas asas, que nós estejamos seguros em ti. Abra os olhos do nosso entendimento. Nós fazemos questão de ver, para discernir e andar segundo a tua sabedoria. Queremos amar até o fim como amou Jesus. Sua palavra diz que tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ou seja, o nosso Senhor não foi contaminado pela iniquidade da sua geração. Ele amou até o fim. Nós queremos ser como Jesus. Capacita-nos para tal. Despeça-nos na tua bênção. Leva-nos em paz para os nossos lares. E nos dê a graça de um restante de semana abençoado em ti. Nós oramos e abençoamos teu povo para que assim seja. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e aleluia. Deus abençoe você. Até domingo, se Deus quiser. Aplauda ele e dá um abraço no teu irmão antes de ir. Aleluia.